Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito boa noite, né? Essa noite que pelo menos pra mim tá um calorão aqui, daqueles. Vamos esperar um pouquinho o Fabiano entrar. E antes disso, deixa eu dar alguns informes que a gente sempre fala, a gente sempre fala aqui no começo das lives, né, do Antibióticos na VET, é que esse conteúdo é um conteúdo para médicos veterinários ou estudantes de medicina veterinária, ele é voltado realmente para nós, médicos veterinários ou futuros médicos veterinários, né? E hoje nós vamos falar sobre profilaxia cirúrgica com o professor Fabiano. Ó, o professor Fabiano já tá entrando aqui, já entrou na live. E, para quem não me conhece ainda, meu nome é Sheila Hesler-Wozniak, eu sou professora de microbiologia, imunologia, doenças infecciosas, controle de infecção hospitalar, sanidade animal, resistência também, na resistência antimicrobiana na graduação e na pós-graduação, né? Essas disciplinas aí. E aqui no Antibióticos na VET, a gente realmente montou um canal para falar sobre antibióticos, sobre o uso de antibióticos na medicina veterinária, quando usar, quando não usar, o que é resistência antimicrobiana, né, infecções hospitalares. Então, o nosso conteúdo é voltado sobre o uso e os cuidados no uso de antibióticos na medicina veterinária. E aí, professor Fabiano, cadê você? Ele já entrou aqui na live. Deixa eu fuçar aqui para ver se eu... Aqui, ó. Vamos esperar só um pouquinho, ele já tá conectando aqui. E muito bem, pessoal, façam perguntas ao longo dessa live. Ela é para ser realmente uma grande conversa sobre, né, o assunto de hoje, que é profilaxia cirúrgica, e também uma troca de informações aí. Então, podem fazer perguntas, né? A gente até agradece porque a conversa ela fica mais completa, mais direcionada, e a gente vai indo para caminhos que interessam para todo mundo também, né? Ah, tá. Tá aguardando aqui. Sejam todos muito bem-vindos a quem está entrando ainda. Ó, o Ricardo aqui do Antibióticos na VET também entrou. O Fabiano está com dificuldade de participar. Deixa eu tentar adicionar novamente ele. E aí, a minha pergunta agora para vocês é: quantos que estão aqui? Ó, professor Fabiano. Olá. Já que eu comecei a fazer a pergunta, tudo já. Quantos aqui são da área de cirurgia mesmo que estão participando da live? Dá um oi. Oi, cirurgia, hashtag cirurgia. Enquanto isso, professor Fabiano, seja muito bem-vindo. Estamos muito, muito, muito felizes da sua participação aqui. E hoje a gente vai fazer uma competição, eu acho, né? De quem fala mais. Professor, certo. Por favor, se apresente, fale um pouquinho melhor sobre você, sobre o teu canal no Instagram também. Certo, Sheila, muito obrigado. Eu estou realmente muito feliz com o convite, fico feliz também que eu vejo vários amigos, alunos, né, entrando aqui, né, no canal. E, assim, a quem sou eu, de onde que eu venho? Eu sou médico veterinário formado aí já há mais de 15 anos, dediquei a minha vida inteira a trabalhar com cirurgia, especialmente. Eu sou formado na Universidade de Santa Maria, onde também me pós-graduei. Eu então também!
somos da mesma casa e para mim é uma satisfação poder estar aqui batendo esse papo legal com vocês e trocando um pouquinho de informações, um pouquinho de experiências, né, vamos chamar assim. Então, eu me pós-graduei na Universidade Federal de Santa Maria, de lá eu fiz um trajeto, né, dei aula na universidade lá, passei um pouquinho pela PUC, pela Urcamp, a Universidade da Região da Campanha, no Rio Grande do Sul, e já há mais de 10 anos vim para a UDESC, Santa Catarina, né, onde eu estou até hoje, onde eu sou professor na área de cirurgia, algum pouquinho na área de reabilitação também, mas principalmente na área de cirurgia, no programa de residência. Então, onde a gente tem, ao longo desses anos, tentado executar da melhor maneira possível essa área que é a minha paixão, vamos dizer assim. E, como você comentou, nós começamos uma atividade no nosso canal, ainda bastante no início, mas que a gente tem, claro, né, um sonho futuro de desenvolver. Existem, na verdade, vários projetos, né, que estão só no início, então, logo, logo a gente vai ter muitas novidades aí. E realmente, assim, participar do canal aqui com vocês e poder, tanto pelo apreço que eu tenho por você, pelo Ricardo, e eu acho que vocês fazem um trabalho belíssimo, né? Principalmente com o que estão ofertando para a comunidade, os médicos veterinários, essas possibilidades de treinamento na área de né, ampliar o seu conhecimento no uso de antibióticos, né? E para mim, que venho da área da cirurgia, sabe a importância que a prevenção e o controle das infecções tem para a nossa área. Exatamente, né? Eu acho que a parte de antibiótico, terapia, de resistência à infecção hospitalar é super mega íntima relação, né, com a cirurgia. E se a gente for olhar um pouco sobre infecção hospitalar, a área que mais ocorre infecção hospitalar, por causa da área, das características da área, é a cirurgia. Né? Você está fazendo ali rompendo barreiras do paciente na maior parte dos procedimentos cirúrgicos, se não todos os procedimentos cirúrgicos, né? E isso predispõe aí mais ao desenvolvimento das infecções hospitalares, né? E conhecer os antibióticos, saber como tratar, quando tratar, como tratar corretamente é fundamental nessa área de cirurgia. Né? Outro dia a gente estava falando sobre resistência, né? O mundo apocalíptico pós os antibióticos não funcionarem mais. E isso a gente está se encaminhando para lá. Né? E daí já pensou? Daí agora eu pergunto para você, né? Porque eu ainda, né, de termos cirúrgicos, né, não vou mais tão bem assim, né? Nos meus poucos anos de formada, né? Ó, minha carinha de pêssego, de poucos anos de formada. Mas, imagina as cirurgias em si, se os antibióticos não funcionarem. O que você me diria assim, olha, não, vamos botar num mundo, fugindo um pouco, mas eu acho que totalmente ainda dentro do contexto, né, da profilaxia cirúrgica, mas já pensou se a gente hoje dissesse assim, olha, nenhum antibiótico funciona, então você não vai usar antibiótico, você vai fazer cirurgia, procedimento, mas sem usar antibiótico. O que você me diria? Que procedimentos que você olharia assim, nossa, eu não vou fazer procedimento assim, né? Sem a utilização de uma possibilidade, ou esses procedimentos eu me arriscaria a fazer, né? Vamos viajar um pouquinho aqui num mundo futuro que a gente não quer chegar. Né? E exatamente por isso que a gente está aqui hoje, para não chegar lá. Mas e se, hipoteticamente, ele existisse hoje? E aí? O que você me fala? Bom, eu acho que esse é um assunto, né, colocado numa terra fértil que gera muita discussão. Mas, de uma maneira geral, a gente olhando um pouquinho para trás, né, eu diria que nós passaríamos por uma regressão muito grande. Nós acabaríamos regredindo muito, né, na evolução que se chegou hoje na cirurgia. Porque a cirurgia se desenvolveu e chegou no nível que se encontra hoje por algumas melhorias, na verdade, né, principalmente aí focando na parte da anestesia, que é fundamental, que não permitia que procedimentos fossem realizados,
E então existiram grandes revoluções, né? E junto com elas, a questão da microbiologia e o controle das infecções com o uso de antimicrobianos foi uma das maiores revoluções somadas a essa questão, no meu entendimento, do conhecimento dos testes, do controle da dor, as terapias que nós associamos junto com a cirurgia. Então, assim, essa questão da cirurgia sem antibióticos me remete a muito tempo, quando eu comecei, e eu posso dizer que eu tive excelentes professores, né? E uma coisa que e uma coisa que o aluno tem muita dificuldade de ver, e eu digo que nem todo mundo às vezes tem a oportunidade, né, de conviver com profissionais ou com pessoas que conseguem te passar uma segurança, uma confiança na tua fase de formação, para te mostrar que algumas coisas são realmente possíveis, né? E uma coisa que eu aprendi, eu tive a oportunidade de conviver muitos anos com esses, digamos, meus mentores, né? Foi que muitas cirurgias, elas são sim possíveis, né? Você pode, sem dúvida nenhuma, manter um paciente sem uso de antibiótico nenhum, né? Então, esse aprendizado eu trago lá do professor Heiser, do professor Mazanti, do professor Ney Pipe, que foram as pessoas que conseguiram me mostrar isso na prática. Eu devo, sim, a eles muito do que eu sei hoje. E, por incrível que pareça, existe uma dificuldade muito grande em aceitar que parte desses procedimentos realmente não precisam de antibiótico, porque aí nós caímos exatamente no que você comentou, na questão de como que nós vamos chegar nesse mundo, nesse mundo apocalíptico, onde não vai mais haver antibióticos. Eu entendo que é muito simples, né? Nós vamos chegar nisso pela manutenção do mau uso, né? E pela dificuldade de compreender em que situações o paciente realmente precisa e em que situações ele não precisa. Uma questão que me chama sempre muita atenção é que, embora a gente tenha essa ideia de que, claro, os antibióticos eles são usados eles são usados para tratar a infecção, existem condições pontuais onde, sim, a infecção está presente, né, ela está instalada no tecido, mas não quer dizer que o indivíduo precise, o paciente precise de um tratamento com antibiótico. Então, ela pode ser debelada de uma outra maneira, uma maneira local. É claro que são várias questões a serem analisadas, e quem me conhece sabe, eu não sou adepto muito daquela regra escrita, daquela receita de bolo, porque cada caso é um caso. Mas é muito comum na cirurgia, mas muito comum, situações onde ocorre infecção, e aí, dependendo da situação onde essa infecção ocorre, você consegue manejar, simplesmente controlar essa infecção, claro, pesando vários aspectos que não colocam a vida do paciente em risco, né, manejar ela de maneira clínica, sem necessariamente usar qualquer antibiótico. Né? Então, eu sempre vejo isso como um divisor de águas, porque eu acho que nós acabamos, às vezes, por uma questão de conveniência, por comodidade, usando o antibiótico como forma de diminuir, muitas vezes, o trabalho que nós teríamos em fazer determinados manejos pós-operatórios um pouquinho mais trabalhosos. Às vezes, o paciente não tem um perfil que opera, né, o que, na verdade, o cirurgião deveria sempre prever lá no pré-operatório, fazer uma boa avaliação para saber quais as possíveis intercorrências que estariam por vir. Mas, assim, numa situação onde eu considerasse aqueles procedimentos que realmente necessitam, eu diria que sim, que a gente iria passar por uma regressão imensa, porque alguns procedimentos, eu não diria que não seriam possíveis, porque é possível, claro, executar, mas com uma chance de sucesso muito baixa. Né? Tanto que na cirurgia é uma questão, cirurgia e infecção são coisas que não combinam. Né? Nós buscamos a todo momento primar por aqueles fundamentos do Halsted, né? Técnica, a cirurgia traumática, asséptica, exatamente por causa disso. Não só pela inoculação desses agentes na cirurgia, como o trauma ele vai predispor esse tecido, né? Vai romper as defesas desse tecido, vai interferir com a integridade, vai interferir com o suprimento sanguíneo. Tudo isso vai, de uma maneira, vai fazer com que a infecção, aquela contaminação presente, se instale, suplante as defesas locais e a infecção realmente se desenvolva, né? Então, realmente, assim, eu não vejo como procedimentos que hoje são considerados rotineiros, né?
Esses procedimentos, basicamente, eles seriam catástrofes, né, se nós não tivéssemos o uso dos antibióticos. E aí, um último comentário, que vários desses procedimentos, embora às vezes aparentemente mais delicados, mais complexos, muitas vezes eles não requerem muito mais do que uma adequada profilaxia, como a gente comentou. Você mencionou aqui a terapia, né, a terapia antimicrobiana, e realmente eu vejo que assim a terapia em algumas situações ela é crítica que o cirurgião, né, assim como o clínico, conheça as restrições. Então, o tipo de tecido, as barreiras que existem, a farmacologia do antibiótico, né, a farmacocinética, a farmacodinâmica, o que pode interferir as interações. Né? Então, tudo isso é fundamental. Mas, num panorama geral, né, se a gente tirar situações muito particulares, a cirurgia sem os antibióticos ela é praticamente uma... Né? Exatamente, né? Ela é possível de ser feita, mas ela não é segura, né? Assim como vai dizer que a cirurgia em si só surgiu junto com os antibióticos? Claro que não. Já se faziam muitas cirurgias, né, em animais, em seres humanos, bem antes de 1940, ali que saía a penicilina. Mas tinha muitos casos de insucesso, né? Então, isso a gente já vê aí ao longo da história de séculos e séculos, com alguns relatos até de cirurgias bem complexas lá da antiguidade, né? Mas de sobrevivência, assim, de grandes cirurgias eram bem mais complicado, né? E hoje eu paro para olhar, assim, o grau que a gente tem hoje de complexidade na medicina veterinária, na medicina, né? E para algumas cirurgias, como você falou, vão ser feitas? Provavelmente vão ser feitas, mas vão ser seguras? Vão levar quantos por cento dos pacientes realmente vão passar por isso e vão conseguir, né, sobreviver e melhorar no contexto geral da saúde desse paciente, né? Então, eu acho que isso é o grande lance eu acho que a gente tem que mostrar isso para as pessoas, tudo bem, hoje você pode fazer, né? E daí a gente vê alguns relatos por aí dizendo que, não, cefalosporina, cefovexina como profilaxia para castração, né? E a cefovexina que tem uma meia-vida enorme, aí cefalosporina de terceira geração, né? Ou meropenem, né? A gente ouve relatos aí de, não, entrou para cirurgia, entrou com meropenem. Hoje você pode fazer isso. Mas e aí? E o teu futuro depois, né? O teu futuro não, né? O futuro de quem faz esse tipo de terapia e de todos os outros que não estão fazendo também, né? De chegar num ponto que a gente não vai ter antibiótico que vai funcionar. Então, dar antibiótico ou não dar antibiótico vai sair na mesma falta de eficácia desses medicamentos, né? E eu acho que até para você que trabalha com cirurgia, que vê casos bem mais complexos, deve ser desesperador, né? Você pensar assim, nossa, imagina se eu não tivesse um antibiótico aqui associado a todos esses procedimentos, né? O teu trabalho mesmo como técnico, ele se perde pela ineficácia de um medicamento que é associado, para auxiliar, né? Mas ele tem um auxílio importante em muitos casos. Então, é bacana, eu te fiz até uma pergunta assim, que eu acho que foi inusitada, né? E eu confesso que a pergunta me veio na hora, assim, e lá no mundo apocalíptico, sem antibiótico, e o que a gente faria? Né? Mas eu acho que esse é um susto que todos os veterinários, todos os médicos devem levar, né? Parar e pensar não no paciente que está apenas na minha frente agora, mas todos os pacientes que ainda virão, né? E como que a gente deve proceder aí, né? E você fala de procedimentos que poderiam ser feitos com segurança, desde que respeitando vários dos princípios, né? De
cirúrgicos e de manejo do ambiente também, né? E uma coisa que às vezes a gente percebe é que também falhas de controle de infecção, né, ou desinfecção nos ambientes, quando essas falhas ocorrem, a tendência dos veterinários também é usar mais antibiótico, né, para evitar essas falhas. Então, é um uso errado, né? Opa, não está sendo feita a desinfecção correta, todo o controle de infecção não está sendo feito da melhor forma, não é o uso do antibiótico que deve ser sobrepujado aí, utilizado aí para sobrepujar uma falha, né, de controle de infecção. Mas, tendo um bom controle de infecção, utilizando aí regras da cirurgia, né, a cirurgia traumática, quais seriam alguns dos procedimentos que poderiam não ser utilizado antibiótico? Ou que poderia ser utilizado de uma forma um pouco diferente, né? Não aquela de 7 dias, né? Certo. Bom, Sheila, assim, ó, em primeiro lugar, questão do uso na cirurgia, como você falou, assim, eu poderia listar alguns procedimentos, né? Começando por um procedimento rotineiro, uma orquiectomia, por exemplo, né? E nós não usamos antibiótico. Mas existem, eu prefiro olhar de uma maneira um pouco menos pontual e menos fixa para uma lista de procedimentos, mas olhar assim muito mais para a condição do paciente. Né? Então, existem situações e situações. Né? Então, a gente pode usar assim como uma referência. Você sabe, né? A gente, embora não tenham regras extremamente claras sobre um consenso universal para o uso, existem, digamos, esses consensos, as diretrizes que são usadas, né, de uma maneira independente e que usam parâmetros diferentes para tomar decisões e como vocês, inclusive no treinamento de vocês, explicam muito bem essa questão da importância do ambiente em si, né? Às vezes, um estudo que é feito num local muito distante, ele não tem o mesmo impacto regionalmente ou localmente por conta das condições, por conta das características, né? E que esses micro-organismos vão sofrer em cada local, o uso de antibióticos, como você falou. Só aproveitando e fazendo um gancho aqui antes de voltar nessa resposta, acho que inclusive durante o trabalho da tese ali do doutorado do Ricardo, a gente teve algumas outras coisas que eu tentei fazer no próprio nosso hospital aqui, que, queira ou não, é uma cidade polo, então a gente assim, percebe vários problemas, né? Então, como você mesmo falou, você vai usar antibióticos de terceira geração, uma cefalexina, uma ceftriaxona, né, como uma profilaxia. Então, nós fizemos uma iniciação científica só para analisar o perfil do nosso hospital. O que a gente percebeu? E aí eu queria só fazer um contraste com o que a gente vê na rotina, muitas vezes fora de um hospital público. Por incrível que pareça, dentro do hospital nosso, da escola, que não, né, acaba tendo que ser um exemplo, nós tínhamos uma realidade ali onde um grande percentual dos pacientes ao longo de 2 anos, no qual a gente fez o acompanhamento, né, só na parte de profilaxia cirúrgica utilizavam cefalosporina de terceira geração, nesse caso, mais pontualmente ceftriaxona, como antibiótico para ser implementado nesses procedimentos. Aí vem a pergunta, mas por que usava? Será que a gente está conversando aqui e aí será que o tempo que eu tenho de prática, eu não saberia desse detalhe e eu e os outros colegas também não teríamos como orientar? A gente cai numa questão, por exemplo, no ambiente público, você também é professora, sabe, né? A gente esbarra em algumas restrições, né? Problemas com licitação, problemas com compra. Então, o nosso problema local, ali, naquele momento, embora completamente errado, era ou você usa esse antibiótico ou você não usa antibiótico nenhum num procedimento que requer o uso do antimicrobiano para a profilaxia. No meu entendimento, claro, errado, mas necessário porque não haviam outras alternativas. Nesse caso, né? Embora eu também não concorde. Aí você vai para o ambiente, às vezes, privado, onde existem um pouco mais de opções, um pouco mais de flexibilidade. Então,
qual é o motivo pelo qual você usa a mesma cefalosporina, por exemplo, de terceira geração, se você tem a opção, muitas vezes, de usar uma ampicilina, de usar uma que seja uma cefalotina ou um outro antibiótico que faria o mesmo efeito naquela situação. Então, nesse caso, quando a gente analisa dessa maneira, eu poderia listar procedimentos, como você falou, né? Então, as castrações, muitos procedimentos de remoção de pequenos tumores, alguns procedimentos normalmente assim que não envolvem os tecidos normalmente contaminados, então mucosas, né, trato digestório, trato urinário, genital, até mesmo respiratório. Então, muitos pequenos procedimentos, eles não têm necessariamente uma indicação do uso do antimicrobiano, né, nem com caráter profilático. A questão é, quando a gente fala na cirurgia séptica e a traumática, a gente esbarra numa série de detalhes, né, uma série de situações que eu sempre gosto de comentar com os alunos sobre um conceito que a gente chama de análise dos pontos críticos de controle em todo e qualquer processo. Então, no meu entendimento, para o cirurgião, não basta ser minuciosamente técnico, somente na técnica em si, conhecer a anatomia, que é um fundamento, o cirurgião precisa disso, né? Precisa dominar os pilares da cirurgia para poder executar tudo certinho, mas nesse quesito controle, prevenção e controle da infecção, existe digamos, uma infinidade de fatores que vão desde a preparação do material, o processo de esterilização, o procedimento cirúrgico em si, a avaliação pré-operatória do paciente. Então, a gente sabe dos fatores que a infecção, isso é um fator que muitas vezes, numa grande maioria dos procedimentos, a infecção muitas vezes não vem diretamente do ambiente, né? Ela vem do próprio paciente. Né? Então, essa avaliação pré-operatória bem feita, a característica da cirurgia, aí nós entramos nesse detalhe que eu vinha comentando. Por que não é talvez tão interessante a gente usar uma tabela e uma lista e dizer assim, não, se fosse assim, era muito simples, a gente criaria uma lista de procedimentos e fala assim, você estuda isso aqui, esses aqui você não vai precisar nunca, então você não se estressa, esses aqui você faz profilaxia e esses outros aqui você usa tranquilamente terapia, né? E aí, claro, faz cultura, antibiograma, aí a gente entra em outras questões, né? Mas eu entendo que é extremamente importante entender todo esse processo, porque a gente busca, eu não acredito que nenhum cirurgião entre num procedimento cirúrgico, né, com a ideia de que não, tanto faz, tanto fez, se dá infecção deu, se não der, não tem problema. Óbvio que não, eu não acredito nisso, mas a gente tem aquela questão da consciência cirúrgica em relação a esse aspecto. Mas o detalhe todo a grande pergunta que eu sempre me faço: quando algo dá errado? A pergunta que eu faço para mim sempre é: aonde eu errei? E eu sempre coloco eu errei porque eu não gosto muito, assim, eu não gosto de terceirizar a culpa, porque isso para mim serve como um crescimento pessoal, né? Terceiriza a culpa e diz, não, o material não foi esterilizado direito. Pode ser um fator, pode ser. Pode ser que a pessoa que gerenciou o processo de esterilização não fosse preparada, não soubesse claramente o que está fazendo. Pode ser que a pessoa que limpou o material não fez uma higienização adequadamente correta. Pode ser que o equipamento não está calibrado para aquele processo, no caso do autoclave. Pode ser que o ciclo não foi adequado. A vida de prateleira expirou. Então tem muita coisa. Mas cabe a mim, que sou o responsável pela equipe, fazer essa avaliação e saber. Né? Então a gente até fala, mesmo na cirurgia, quando você vai usar um material, se você não tem certeza se o material está intacto, né, na dúvida, não use. Né? Então, tem todos esses detalhes. Então, eu sempre me pergunto, aonde que pode estar a falha? Porque se um problema acontece e eu não consigo saber aonde está a falha, isso é uma coisa que me incomoda muito. Por quê? Porque eu continuo sujeito a cometer o mesmo erro. Né? Será que o procedimento falhou porque eu fiz uma escolha errada da profilaxia? Será que eu subestimei aquela lesão a tal ponto de ter acontecido, né, digamos, a gente, né, ter acontecido uma insuficiência, no caso do protocolo ou da associação que eu estou utilizando? Será que o manejo pós-operatório que eu atribuí para aquele paciente, para aquela condição, eu não precisaria ter
né, um processo estendido, eu não teria que ter cursado com a terapia junto, ou uma infinidade de fatores, né? Teoricamente, eu estou abordando uma cavidade limpa, então como que eu inoculei aquela possível contaminação lá que acabou predispondo à infecção? Será que eu não previ que aquela patologia que o paciente tem, associado com o efeito que a melhor anestesia do mundo ainda assim vai provocar uma imunossupressão do paciente? Então, como será que desenvolveu aquilo? Então, nesse aspecto, eu sempre me cobro muito em tentar entender aonde a falha pode estar, né? Porque a gente precisa olhar todos os pontos para conseguir realmente, assim, você quer que o procedimento corra com perfeição e a evolução pós-operatória seja como previsto, né? Então, mas quando as intercorrências acontecem, eu entendo que a gente tem que buscar entender, né, aonde que está o problema. Então, é só desse jeito que a gente vai amadurecer e cada vez conseguir fazer um uso mais racional. Porque eu entendo que dentro desse uso também, né, ou dentro desse manejo, está o saber quando você não deve usar, né? Quando que aquele antibiótico, ao invés de trazer um benefício para o paciente, ele vai, muitas vezes, induzir uma resistência, ele vai aumentar o custo do tratamento, ele vai gerar esses efeitos, digamos, ou ele pode ser, em algumas situações particulares, ele pode ter um efeito colateral, ele pode ter uma toxicidade que aquele paciente especificamente ela não poderia receber. Então, eu acho que tudo isso é uma questão bem importante da gente sempre analisar. Exatamente. E eu gosto dessa tua visão de uma coisa é a gente falar claramente, ó, classificar essa e essa e essa cirurgia não precisa, essa e essa tem que, né? Não é isso, né? Você deixou muito bem claro isso, né? Tem cirurgias que, se não tiverem intercorrência nenhuma, tudo ocorre bem, né? Avaliando o paciente, aí é uma situação, mas a mesma cirurgia em outro paciente demanda outras atitudes, né? E se a gente for ver, nós somos de universidades também. Quando a gente determinar assim, ah, não, olha, essa e essa cirurgia não precisa, essa e essa precisa. E daí entra num procedimento lá dentro de uma técnica cirúrgica, que tem um número maior de alunos, ou que são alunos que vão fazer as cirurgias, né, que vão demorar mais, porque estão aprendendo ainda, tudo. É uma outra situação. E a cirurgia, a princípio, foi a mesma. A técnica cirúrgica, a princípio, foi a mesma. Mas a demanda do próprio paciente, de tudo que está acontecendo na volta, é diferente. Né? É diferente uma ovário esterecto feita por um cirurgião com a tua experiência e uma ovário esterecto feita lá dentro da técnica cirúrgica no terceiro ou quarto ano da faculdade. Né? Ela é diferente em tempo, em invasão, tudo ela vai ser diferente. E os pacientes mesmo, né? Tem paciente que vai ser muito tranquilo de se fazer um tratamento pós-cirúrgico e outros pacientes não vão ser nada tranquilos, né, de se fazer aí uma sequência pós-cirúrgica. Então, eu acho que esse fato de não classificar, né, não, tem muita coisa a olhar antes de classificar. Olha, é cirurgia, né? É o que a gente sempre fala, a terapia antimicrobiana, hoje em dia, ela não pode ser engessada. Ela já foi engessada, né? A gente tem 80 anos de engessamento de terapia antimicrobiana, né? Quase 90. Mas hoje dizer que a terapia tem que ser de 7 dias, ou 10 dias, ou 14 dias, ou 21 dias, tem que ser nessa dose, com essa frequência, nessa via, e nesse tipo, toda vez que tiver uma infecção, ela é assim, isso deixou de ser realidade, né? Foi realidade lá atrás, onde os antibióticos funcionavam muito bem, né? Hoje em dia não. E no futuro vai ser menos ainda. Então, quanto mais maleável a gente for, sabendo o que está fazendo, conhecendo as drogas, conhecendo farmacocinética, farmacodinâmica, conhecendo o tipo de bactéria, né, que existe ali naquela região e tal, mais fácil fica a gente direcionar. E o principal, né,
avaliando o paciente, né? E olha que às vezes eu falo isso, né? Eu não gosto, nunca gostei do termo a clínica é soberana, né? Mas outro dia me definiram muito bem. A clínica é soberana, a clínica do paciente. Os sinais clínicos, os exames laboratoriais associados. E não é o clínico, né? Que ele fala isso é lei. Não é isso, né? Daí eu olhei assim, agora eu aceito completamente esse termo, né? Então, a clínica do paciente, como ele está seguindo nessa terapia ou não foi instituída a terapia e ele está seguindo como? Ele está indo bem? Não, ele está com sinal clínico, né? E aí mudanças devem ocorrer, né? Mas é sempre avaliando paciente por paciente, né? E você trouxe isso muito, você mostrou de uma forma muito clara, né? Não é a receita de bolo perfeita, né? É aquela receita de bolo feita por um especialista em bolo, que ele não precisa usar uma xícara, 2 xícaras, não, ele sabe, porque ele conhece todos os ingredientes que ele tem na mão dele. Ele sabe para que serve cada ingrediente, né? Então, ele sabe fazer novas combinações quando elas são realmente necessárias, né? Eu acho que o Masterchef, a gente tem que ser um Masterchef na medicina veterinária, né? Sabendo utilizar o que a gente tem na nossa mão. Isso que eu acho bacana. E me diz uma coisa, quando... Eu acho que a maioria até não vai conhecer, né? Mas o projeto do Ricardo, de doutorado, ele fez avaliação tanto de animais quanto dos ambientes. Animais que estavam internados, ele fez uma avaliação epidemiológica, né? Culturas de vigilância. E no ambiente também ele fez para detectar determinados micro-organismos. Foi uma surpresa para você o tipo de micro-organismo e a quantidade de micro-organismo encontrado no hospital veterinário? Bom, assim, ó, eu vou dizer até que assim a quantidade até não foi tão surpresa, né? Porque baseado assim no conhecimento que eu tenho na minha rotina, entendendo o que eu julgo necessário para o funcionamento, digamos, dentro do que a gente chamaria aí de uma condição mais próxima da ideal, né? A gente sabe das limitações, a gente sabe dos problemas, né? Isso envolve muitas coisas, ainda mais num hospital-escola, onde você tem um uso bastante intenso, você tem déficit de pessoal para trabalho. Então, isso a gente, assim, de uma maneira eu esperava. E Agora, muitas pessoas circulando também, né? Que ambientes sim, menores, é privados e tal, não tem isso. Ambientes universitários têm, né? isso, é o que você comentou antes sobre a questão do desfecho de alguns procedimentos em aula, né? Isso é uma coisa que, esse é um ônus de qualquer instituição de ensino, né? Ou você ensina o aluno dessa maneira, ou você não ensina, não existe outra forma. Claro que muitas coisas estão evoluindo, existem muitas ideias bacanas, né? Sobre modalidades de treinamento alternativas, né? Eu concordo plenamente, né? Tem alguns trabalhos muito interessantes da professora Júlia Matera, de São Paulo, então tem muita coisa legal, né? No exterior também, mas ainda assim nesses ambientes a parte de ensino ela requer que o aluno tenha essa oportunidade de, né, com supervisão de acompanhar. E como a cirurgia depende de uma curva de aprendizado, é muito difícil, é muito complicado você fazer com que as coisas andem de uma maneira muito rápida, num ritmo muito acelerado, quando o aluno precisa disso. Ele tem que ter isso, faz parte, no meu entendimento, né, fazer as 5 etapas de aprendizado que a gente precisa ter para desenvolver a curva de aprendizado na cirurgia, você tem que respeitar isso. Então, sobre o número de bactérias, até para mim, assim, eu esperava, né, até talvez um pouquinho menos, mas eu vou dizer que os agentes, sim, eles se surpreendem bastante. Nós tivemos no período aí pacientes que precisaram, né, passar por eutanásia porque não respondiam a mais nenhum antibiótico. Né? Então, isso realmente é uma situação bem complicada. Assim,
Uma outra questão também que eu vejo com bastante importância e me chama a atenção, não só, às vezes, pelas perguntas que muitas pessoas fazem, o aluno, às vezes, o colega que está no mercado de trabalho, que mantém contato com a gente está conversando, eu tenho contato com bastante alunos da universidade, de fora da universidade, de algumas pós-graduações, os residentes, e às vezes a gente vê que muitas pessoas ainda têm uma ideia bastante distorcida, né, da questão da necessidade do uso dos antibióticos. Então, eu tento sempre, claro, a gente respeita a opinião, né, sempre a gente vai estudar uma vida inteira, você nunca vai saber o suficiente. Sempre é muito bacana trocar experiências com pessoas que já têm mais tempo de profissão, que viveram situações, experiências diferentes, mas existem situações onde, assim, para mim é muito claro, né? É absolutamente claro, muitas condições em que existe uma normalidade, né? Depois de uma intervenção cirúrgica, mesmo que seja uma intervenção mais cruenta, principalmente nos casos mais simples, existe uma normalidade de evolução pós-operatória e que a cada ano que passa, pelo menos eu vejo isso na realidade que eu vivo, né? Quanto menos o médico veterinário que está se formando, ele tem a oportunidade de colocar realmente a mão, de fazer, de acompanhar, né? Então a gente batalha muito aqui na universidade por ainda manter um sistema com internação para o aluno acompanhar o paciente alguns dias, né? Não é meramente para dar um trabalho para agradar o professor, mas é para ele poder perceber algumas coisas, né? Ou ele poder descobrir, por exemplo, que existem aqueles sinais clássicos de inflamação, edema, dor, tumefação, um calor, né, que acontecem num procedimento cirúrgico, num período pós-operatório e que não indicam infecção, né, ou que uma certa secreção na ferida, embora não seja esperado, uma secreção serosa lá por um tempo, dependendo da condição do paciente, 24 horas, 48 horas, também pode ser totalmente normal. Né, ou que um paciente, muitas vezes, que tem leucocitose, a pessoa olha no exame, tem leucocitose, dá antibiótico. Então, esse tipo de situação, eu vejo, principalmente para quem está começando, ou, né, um profissional que ainda tem essas dúvidas, né, eu vejo que são coisas que talvez para muitos sejam extremamente banais. Né, mas eu acho que esses detalhes, no meu entendimento, eles justificam muito das condutas que nós vemos por aí para um uso inadequado, né? Essa falta de, talvez, de alguma informação básica, né? E não é uma crítica, digamos assim, apenas uma constatação. Eu acho que todo mundo que trabalha com cirurgia, né, e nós, professores, temos a obrigação de fazer isso, de tentar mostrar isso. E, como você mesmo falou, né, como que nós não chegamos na condição do mundo na apocalipse, né? É enxergando que existem caminhos para fazer esse uso racional, né? Enxergando esses pequenos detalhes. E na cirurgia, particularmente, eu gosto muito de pontuar uma questão, e por isso que eu prefiro falar sobre análise do paciente, análise do caso em si, porque a cirurgia ela é um trauma. Toda cirurgia é um trauma. Quando você segue a cirurgia atraumática e asséptica, eu sempre falei nessa questão do termo atraumático, o termo atraumático fala não traumático. Então, na verdade, não é bem assim, né? É o nome, a terminologia, mas se você seguir tudo à risca, você vai produzir um trauma mínimo, mas ele ainda assim existe. E um problema, e você sabe muito melhor do que eu, né, pela especialidade, que esse trauma, a condição que ele provoca, muitas situações especiais, dependendo da cirurgia, dependendo do tecido que está sendo abordado, uma série de fatores, ele produz uma condição muitas vezes favorável, né, não só pela condição local, mas pelo trauma que foi produzido, ele predispõe uma condição especial, especialmente para o desenvolvimento de infecções anaeróbicas. E aí qual que é o problema? Que aí também muitas vezes eu vejo que o profissional tem dificuldade de identificar. Você tem toda uma conduta meio que um norte, né, que te ajuda a raciocinar em cima disso. Mas quando você tem essas condições particulares, você tem outro fator a considerar. Porque naquela situação onde o antibiótico ele é necessário, seja para prevenir ou mesmo para tratar, aonde tem a infecção anaeróbica, a condição do tecido, as peculiaridades daquela infecção, elas vão cursar, elas vão necessitar de um manejo clínico cirúrgico, de uma intervenção para quê? Para melhorar, para drenar
aqueles conteúdos, para melhorar a vascularização daquele tecido, porque se você fizer tudo perfeito no tratamento, ainda assim, o resultado talvez não dê certo, talvez não funcione, talvez seja insatisfatório, né? Então, eu entendo que, nesse caso, eu volto a frisar mais uma vez, analisar cada caso. Cada caso é um caso. Então, é como eu às vezes comento com os alunos sobre a questão do treinamento, né? A gente vive uma realidade hoje que não se pode fazer muito mais do que se fazia no passado, né? Por motivos diversos, mas alguns alunos olham assim, mas poxa, nós só vamos fazer esse procedimento, só essas 2 ou 3 técnicas, e eu sempre tento mostrar o lado positivo disso, né? Assim, tudo tem um lado positivo e negativo, mas eu tento mostrar o lado de que, mesmo que o procedimento aparentemente seja o mesmo, ele nunca vai ser igual de um paciente para o outro, né? Ele vai te mostrar condições absurdamente diversas, né? Até mesmo no uso do antibiótico, no uso da prevenção da infecção. Você tem um paciente que tem uma condição, uma comorbidade que interfere em vários aspectos, né? Na necessidade que ele tem de receber ou não antimicrobiano. Você tem um paciente que é mais idoso, você tem um paciente que tem um status fisiológico alterado, um gestante, um não gestante, né? Um é mais velho, um é mais novo, então a condição cicatricial dele já muda, a resistência do tecido. Então, é difícil querer fazer padrões e listar, né? A gente tem os nortes, como você mesmo falou, diretrizes, né? Então, você pega lá Melbourne, na Austrália, essas independentes, né? São importantes que o cirurgião conheça, a classificação das feridas, quanto o potencial de contaminação, a situação americana, que é uma referência muito importante para a gente, ou essas classificações que usam a associação da condição do estado fisiológico, o ASA, combina essas 2 coisas, mas ainda assim, essa informação que a gente tem, eu ainda não sou adepto a dizer, não, eu adoto essa diretriz e é isso aqui que eu uso. Porque eu acho que, por mais que elas nos ajudem, elas nos colocam na saia justa muitas vezes, muitas situações. E aí nós vamos sempre acabar no mesmo, tá? Mas esse paciente, mas essa condição, mas esse momento, será que pede que você faça isso? Talvez, como você falou muito bem, Alicia, quando eu tenho cultura e antibiograma, maravilha. Então, olha lá, tem infecção lá, faz o que? Pode usar tranquilamente aí uma ceftriaxona, porque ela mostra que ela cobre aquele padrão de infecção, associa ela com tal coisa, ou usa isolado, perfeito. Mas quando você vai fazer o uso empírico, aquele conhecimento clínico de saber qual tipo de agente predominantemente existe naquela mucosa daquele sistema, maravilha, então tal agente existe lá, então eu vou usar um antibiótico com essa característica. Mas aí vem as perguntas, sempre, será que esse antibiótico passa a barreira? Será que é uma infecção prostática? Você está pensando na barreira prostática? Está pensando na barreira hematoencefálica? Então tem uma série de fatores que cada vez mais me fazem sempre acreditar que a gente tem um norte, é importante olhar, é importante conhecer, a gente está sempre estudando. Quando você acha que você aprendeu uma coisa, as coisas mudaram, né? Aí você descobre que aquele agente que você confiava, que usava, eu não me recordo agora, se eu falar o nome do autor e o ano certinho, eu vou falar bobagem, mas é um paper, é um artigo de 2015, se eu não me engano, que já em 2015, né, ele falava, acho que era na época sobre a cefalotina, que é muito, muito usada, ela havia perdido a capacidade de cobertura de praticamente 90% dos micro-organismos que conseguiam combater. Então, se a gente usar o aço ingestado, eu continuo usando a cefalotina e daqui a pouco eu tenho problemas sérios. Por quê? Porque a minha região aqui, talvez, no meu hospital, ou realmente, sei lá, seja resistente pelo mau uso ou por fatores diversos que você explicou já muito bem. Então, eu penso muito nisso, né? Não consigo realmente ver uma regra fixa. Então, tem que conhecer tudo que você falou, ir mais a fundo, né? Da mesma forma que vocês mostram no treinamento de vocês. Eu acho que é fundamental, porque sem conhecer isso, eu vejo uma tomada de decisão muito difícil, muito... no que o profissional vai se agarrar para tomar isso? Uma tabela, uma lista? Essa tabela é fácil, a gente cria e lança ali, olha, usa isso. Então, você fica na velha decoreba, né? Então, eu acho que saber decidir é que é o ponto. E para decidir, você tem que
ser embasado em informação, né? Então, eu acho que esse talvez um dos pontos-chave de toda essa tomada de decisão. Exatamente. E sabe uma coisa que eu sempre pergunto, assim, eu começo a falar e tal em determinadas turmas, com determinados veterinários e tal, eu olho assim, gente, então vamos lá. Ah, a gente tem que falar de antibiótico, vamos lá, qual antibiótico vocês usam? Barará, eu faço algumas enquetes e tal, daí eu pergunto, tá, e a cefalotina? E cefalexina, vocês usam bastante? Usa bastante. Ela é uma cefalosporina de qual geração? Todo mundo para, dá uma baixadinha assim, terceira? Olha assim, não, primeira. E qual é o espectro de ação dessas drogas? Ah, não, é amplo espectro. Opa, não, peraí, né? A gente tem que conhecer muito mais e não usar por usar. Ah, por que que usa bastante cefalotina nas cirurgias? Né? E é uma droga bastante usada, mas tem um motivo. O motivo, saber o porquê, é muito mais importante do que o fazer. Ah, eu dou cefalotina sempre. Né? Não, mas por que você dá a cefalotina? Se você sabe por que você dá a cefalotina, você pode olhar, opa, esse paciente ele precisa tomar, esse paciente pode não tomar, esse paciente não adianta, tem que ir para uma outra droga, né? E daí vem aquelas coisas de a gente não pode engessar, porque lá na farmácia, e eu entendo muito bem, né? Nós, professores, nós formamos dentro da universidade, a formação do curso da medicina veterinária, ela é generalista. Ela é para isso, para depois o aluno se direcionar para determinada área das áreas, fazendo especialização, residência, ou indo para áreas acadêmicas, mestrado, doutorado. Então ele vai se direcionar. Né? Se a gente fosse dar toda a matéria de tudo, imagina, essa graduação ia demorar aí uns 20, 30 anos, só a graduação, né? Mas dá para entender que lá na farmaco, né, uma, duas, três, 5 aulas, não sei, mas tem que falar dos antimicrobianos como um todo. Né? Mas a gente precisa, na hora de usar, um anestesista consegue usar um anestésico. Se ele ouviu falar em uma aula dos anestésicos, ele sabe usar? Não, ele tem que conhecer mais. Né? Você, na cirurgia, você viu lá a técnica, vi uma vez, li sobre a técnica, já posso sair fazendo, e fazendo muito bem feito em todos. Não é assim, todas as áreas precisam, né? E na hora da gente prescrever um antimicrobiano, a mesma coisa. Não é aquela regra básica do cefalotina, cefalexina, enrofloxacina ou amoxicilina com clavulonato para todo mundo, né? Não é isso. Tem que saber os momentos, passa barreira prostática, hematoencefálica, tá na urina, tá no trato gastrointestinal, né? Cada caso tem uma indicação. Tem a indicação clínica geral, né? A cirurgia tem indicação dos tipos de cirurgia, mas é uma indicação. Mas cada caso é um caso. Sistema urinário é completamente diferente, uma terapia antimicrobiana para uma infecção pós-cirúrgica do que para uma infecção urinária comunitária. É completamente diferente. Os fármacos são diferentes, a conduta é diferente, a avaliação é diferente, né? E uma coisa que você falou muito bem aí, vários pontos, e que para a gente entender tudo isso, a gente precisa de conhecimento na área. Antibióticos, bactérias, né? Porque não adianta a gente entender de antibiótico e, não, bactéria eu não quero saber. Nunca vou ouvir falar de um estafilococcus. Você está combatendo ele. Tem que conhecer também, pelo menos um pouquinho, né? Ou como diria a Bianca, né? Hashtag fala que eu te escuto, colega. Vai, pergunta para o microbiologista, né? Também é importante essa troca de informação entre diferentes áreas. Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é todo o conhecimento e avaliação de cada animal, avaliação dos casos clínicos, e daí a gente entra no conceito do gerenciamento de antimicrobianos. Né? Esse gerenciamento ele serve para isso.
né, para dar o conhecimento sobre as drogas, bactérias, uso criterioso e estratégias. Ó, quanto que eu vou usar, quanto que eu não vou usar, né, como base geral. E olhar para o paciente. Né? A gente tem que olhar para o paciente. A gente não é matemática, né? Se fosse ciências exatas, era uma situação. Nossa área não é ciência exata em nenhum momento, praticamente, né? Tem alguns momentinhos aí, vai, né? Mas a maioria não é, né? Então a gente tem que olhar muito bem, né? E eu acho que você trouxe aí vários pontos dentro da cirurgia que não é uma receita de bolo perfeita, né? Mas é uma receita de bolo que deve ser feita por um masterchef, né? Aquele chefe, assim, maravilhoso. Então, vou lançar uma hashtag. Sabe que eu gostei da brincadeira, né? De hashtag, né? Eu vou lançar uma, assim, hashtag chefe veterinário, né? Veterinário Masterchef. Esse é o lance, né? É você conhecer tudo e daí sim você faz toda um procedimento cirúrgico, terapias antimicrobianas, anestésio, todas as áreas você consegue fazer de uma melhor forma, porque você conhece o que você está fazendo, né? Então, Masterchef, veterinário Masterchef. Ah, gostei dessa hashtag. Eu tô gostando de sair de uma live com pelo menos uma hashtag agora, né? Que fique aí, que a gente lembre disso, né? É importante todos esses conhecimentos. E pode falar. Só comentar, né, que como o tema tópico ali, né, é profilaxia antimicrobiana, eu acho só importante, claro, o tempo sempre é muito curto para se conversar tudo que poderia se conversar, mas muito importante, às vezes, assim, eu deixar claro que a profilaxia antimicrobiana em si, ela não necessariamente se resume, né, a gente fala, né, então, a profilaxia, né, de uma certa forma, prevenir a infecção com o uso do antibiótico. Sim, mas, na verdade, né, fazer com que esse antibiótico atinja uma concentração adequada no tecido, no líquido biológico, antes que essa infecção possa se instalar em decorrência do procedimento cirúrgico. E aí, às vezes, eu vejo pelas perguntas, né, pessoas que têm dúvidas básicas, mas tipo, não, então, profilaxia é administrar o antibiótico antes. Sim, não deixa de ter relação com isso, mas não é só isso. Não é simplesmente administrar. Tem algumas, embora não existam regras estritas, mas tem algumas condutas importantes, como, né, a via que você vai administrar, o tempo, né? Esse antibiótico, uma vez que ele seja administrado lá, como que o tempo, né, que vai variar, o que vai mudar entre a concentração que ele vai atingir sérica e a concentração na ferida. Então, por isso, o tempo a ser respeitado, a readministração. Tudo isso impacta, né, Sheila? Então, exatamente. Fabiano, ó, deu aqui, eu bobeei no tempo, deu aqui, a gente tem 1 minuto e meio, tá? Deixa eu dar 2 recados importantes. Bom, a gente falou bastante aí de conhecimentos e tal, né, sobre essas áreas. Nós estamos com o curso Antibióticos no Dia a Dia da VET aberto, então é só entrar lá no site antibióticosnavet.com.br e lá tem o curso, né? Quem quiser entrar nessa área mais a fundo, mais conhecimentos, né? O curso, daí agora você tem que falar, é um curso bacana, não é, Fabiano? não, poxa, um curso muito legal. Assim, eu acho que todo profissional, cirurgião, clínico e mesmo de outras áreas, né, tem sempre muito a aprender para poder, assim, ter uma visão um pouco diferente daquela da sua área, né? Então, eu entendo que a gente tem condições, assim, de ver o uso do antimicrobiano por outra perspectiva. Então, sim, claro que eu vou, assim, não tem como não recomendar, porque mesmo quem está começando, então, acho que nem se fala, mas mesmo para quem já está no mercado há um certo tempo, para quem já é profissional há um certo tempo, é interessante. Você não, assim, ó, é muita presunção achar que você sabe tudo. Você nunca vai saber tudo. Então, quando você está estudando aquilo, dá aquele estalo. Então é isso. Eu não lembrava disso. Então é muito, muito interessante. Fabiana, a gente tem 15 segundos. Eu queria te agradecer muito pela live de hoje. Foi maravilhosa. Eu que agradeço. Você volta mais vezes. Eu agradeço pelo convite e espero poder estar muitas vezes presente.